Oi, pessoal, boa noite. Hoje teremos uma aula sobre letramento étnico-racial pela LASMIC CT, que é uma liga da Universidade Federal do Sergipe. Meu nome é Ayla, sou discente do curso de nutrição e faço parte da executiva da LASMIC CT, sou diretora administrativa. Irei ministrar junto com as minhas duas colegas. Meu nome é Thaisa, eu sou ligante da LASMIC CT e também sou discente da UFES de terapia ocupacional. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Cleiciane, sou discente de terapia ocupacional e também sou ligante. Bom, começarei falando um pouco sobre o que é letramento racial, que refere-se à habilidade de compreender, analisar e interpretar criticamente questões relacionadas à raça, etnia e diversidade cultural, por meio da leitura e da escrita. É um conceito que vai muito além do simples aprendizado das letras e das palavras, envolve uma capacidade de compreender o contexto social, econômico e histórico de várias questões raciais. O termo letramento racial vai estar muito vinculado ao entendimento e à conscientização sobre as relações de raça presentes na sociedade atualmente, principalmente questões de discriminação, preconceito, como algumas minorias sofrem, principalmente a população negra, indígena e, assim, povos tradicionais mais antigos. Entra muito esse letramento racial com a proposta de poder lutar na luta para promover uma equidade, que é uma proposta de tentar levar essas minorias à igualdade, seja ela dentro da escola ou fora. Aí, agora a gente vai passar para Thaisa. Sou eu agora. Oi, sim. A gente vai falar agora um pouco sobre os termos, né? E para a gente adentrar nesse assunto, é importante a gente saber um pouco sobre o que é o racismo em si, né? E o racismo, ele vai ser um elemento ali, né, de opressão sistematizada de determinada raça, determinada etnia ou uma forma de existência específica, né? E aí o racismo, ele ocorre por meio de um preconceito e da exclusão social de pessoas com base ali na sua cor de pele ou na sua origem étnica. E aí o racismo no Brasil, ele vai ser praticado, né, contra pessoas pretas e pardas, que é a população negra de acordo com o IBGE, né, e contra também a população indígena, a população quilombola e cigana. E aí no Brasil, esse racismo, ele atinge as pessoas tendo como base as suas características fenotípicas, né, sendo chamado de preconceito racial de marca. E como sua cor da pele, ela vai ser ali o principal marcador social da sua raça, né? E aí o antirracismo, em contrapartida, que a gente tem, que é uma luta, né, contra essa opressão, o antirracismo, ele vai ser entendido como um conjunto de práticas que auxiliam no enfrentamento e no combate do racismo, né? Então ele vai ser ali uma oposição ao racismo, como eu já falei, e ao preconceito também, a determinada discriminação racial e também as práticas e teorias racistas, né? E aí, esse antirracismo brasileiro, ele tem sido um instrumento que é muito importante na luta contra essas restrições que a cidadania, o povo negro, ele sofre. E aí, nesse sentido, o antirracismo, ele vai ser uma ferramenta para a construção da justiça racial, assim como também para uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais justa, uma sociedade diversa. E a gente não consegue atingir essa sociedade democrática, justa e diversa, sem que haja a construção, primeiramente, de uma sociedade que é genuinamente democrática e uma sociedade que não tenha, né, o conhecimento e o enfrentamento do racismo, que é o que impede ali que as pessoas negras elas desfrutem, né, dos seus direitos. E falando um pouco agora sobre dois tipos de racismo, temos o racismo estrutural, que ele vai se referir às práticas, hábitos ou falas que perpetuam o racismo. E essas ações, elas são feitas de maneira direta
ou indiretamente, e elas vão estar embutidas na sociedade desde a colonização. Então, a gente pode perceber que o racismo é histórico e que ele vai persistir até hoje, principalmente pela manutenção dos privilégios da branquitude. E um ponto muito importante é que o racismo estrutural é visto pela sociedade atual como uma normalidade. Então, são falas, e principalmente falas, e hábitos que está ali no dia a dia e passa despercebido. Então, um exemplo que a gente colocou no slide é a coisa tá preta, que é um tipo de racismo estrutural, e o outro é, tipo, o criado mudo, e outros exemplos são muito bem diversos. Já outro tipo de racismo é o racismo institucional, que ele é uma forma específica do racismo estrutural, que ele ocorre dentro das instituições. E essas instituições podem ser elas públicas ou privadas. Então, vão estar atrelados mais à prática, a princípios e comportamento discriminatório, né, dentro desse ambiente trabalhista, e eles vão favorecer pessoas racializadas como brancas, quando comparadas de pessoas racializadas como não brancas. E um exemplo que a gente colocou é proporcionar menos oportunidades de desenvolvimento profissional mesmo para pessoas negras. Então, ver essas pessoas como não importantes, para não considerá-las para promoções, para ter promoções ou desenvolvimento profissional. Bom, nesse caso, entra muito o conceito de interseccionalidade, que nada mais o conceito dele é a sobreposição de fatores sociais que definem a identidade de uma pessoa e a forma como isso irá impactar na sua relação com a sociedade e com seus direitos, que vai entrar muito nessa questão dos privilégios, como Thaís falou, que é a questão do privilégio branco, que sempre terão mais oportunidades do que uma pessoa negra, uma pessoa cigana, uma pessoa indígena. É muito entender de onde vêm essas lutas para poder fortalecer essas minorias, para que elas possam lutar e conseguir alcançar esses lugares de poder. Aí, eu vou passar agora. E como uma forma, né, de garantir esses direitos, e depois de muita luta também, né, foram criadas algumas legislações antirracistas. Eu só coloquei 3, mas tem algumas. A primeira é a Constituição Federal de 1988, né, que ela prevê ali no seu artigo 5º que a prática do racismo, ela prevê no artigo 5º a prática do racismo, né, como crime inafiançável, que no caso é o sujeito que pratica o crime, né, ele não vai ser colocado em liberdade mesmo após o pagamento da fiança. Ele também vai ser um crime imprescritível, que no caso o sujeito ele pode ser julgado a qualquer momento, independente ali da data que foi cometido o crime, e também é sujeito à pena de reclusão. Então, a medida de restrição de liberdade ela vai ser a mais gravosa do Código Penal brasileiro. A outra vai ser a equiparação da injúria racial ao racismo, né, que em janeiro de 2023, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que o crime de injúria racial ele vai ali configurar como uma forma de racismo, e ele é imprescritível, né? Como eu falei, o sujeito ele pode ser julgado a qualquer momento, independente da data que o crime foi cometido. E aí essa decisão, né, foi a injúria racial ao racismo. E uma outra lei também é a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. E aí essa normativa, ela alterou a lei, que era número 9.394/96, sobre as diretrizes e as bases da educação nacional, que ela incluía o currículo oficial no currículo oficial da rede, né, de ensino, a obrigatoriedade da gente ter ali a temática de história e cultura afro-brasileira, já que uma vez no ensino tradicional a gente via muito e ainda vê, né, de uma forma muito notável ali a supervalorização da história e também da cultura branco-europeia. E aí, no caso, com essa lei,
em sala de aula, a cultura afro-brasileira ela deve ser supervalorizada e também como supervalorizada e reconhecida como uma cultura constituinte e uma cultura formadora, né, da sociedade brasileira. E como para a gente conhecer mais autores e autoras sobre esse movimento e conhecer mais sobre o letramento racial, a gente escolheu duas autoras. Uma delas é Carolina Maria de Jesus, que ela foi escritora, compositora, cantora e poetista, que um dos livros que mais ficou conhecido dela foi o Quarto de Desejo, Diário de uma Favelada, que sua obra é lembrada como um representante da literatura das vozes subalternas, e também ela é muito importante e uma inspiração muito grande, principalmente para expressões artísticas e para trabalhos acadêmicos. E outra figura de influência que a gente escolheu foi a Conceição Evaristo, que é uma linguista e escritora, e ela é considerada um dos nomes mais importantes para a literatura contemporânea. Ela recebeu diversos prêmios, como vocês podem ver aí no slide, e alguns dos seus livros e contos foram traduzidos para o francês, inglês e alemão. Gostaríamos de agradecer a todos que vão assistir essa aula. Espero que tenhamos contribuído para o aprendizado de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A aula foi preparada com muito carinho, né? É a nossa primeira aula aqui da LASMIC, então espero que vocês gostem. E é isso. Ela tem como mostrar as referências? Tenho. Aqui. E essas são nossas referências. Se quiserem, eu mando no grupo. Não. É isso. Obrigada.